Ciências para o terceiro ano com a professora Milena Nicodemos. Abra o seu livro de ciências na página 47 a 49. Hoje iremos falar sobre os invertebrados aquáticos, né? Semana passada a gente iniciou aí o estudo dos invertebrados. E hoje a gente vai falar sobre os invertebrados aquáticos, quem são eles, como eles vivem, né? Os animais que não têm ossos, como crânio e coluna vertebral, são chamados de invertebrados. Olha só. A gente estudou os vertebrados. O que são os vertebrados? Aqueles que têm crânio e coluna vertebral. E agora nós estamos estudando os invertebrados. Os invertebrados, eles não têm, eles não possuem crânio e nem coluna vertebral. Então, muitos invertebrados são aquáticos. Alguns vivem na água doce de rios, lagos, represas e lagoas. Também existem os que vivem na água salgada de mares e oceanos. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Na água doce, que animais invertebrados nós podemos encontrar aí na água doce? Muitos invertebrados vivem dentro da água quando filhotes e depois de adulto passam a viver fora dela. É o caso do mosquito, que transmite a dengue. Outros invertebrados vivem sempre imersos na água, como alguns caramujos e camarões. Então, a gente pode observar aqui o exemplo de caramujos. Os caramujos, Neretinas zebra, costumam ser encontrados em lagos e represas. Olha aqui como é esse caramujo, gente. Aí nós temos o outro exemplo do camarão. O camarão da Malásia vive na água doce e pode ser criado em cativeiro. O que é criado em cativeiro? Eu posso abrir na minha fazenda, na minha casa, seja onde for, um espaço com água doce e colocar esses camarões e criar eles lá, tá bom? E também nós temos aqui a aranha pescadora sobre a superfície da água. Vejam que a aranha consegue aí ficar sobre a superfície da água. Por que será que isso acontece? Na página 49, a gente vai fazer uma experiência que explica, o porquê que as aranhas e os mosquitos conseguem ficar sobre a superfície da água. E há aqueles, como pequenos mosquitos e algumas aranhas, que conseguem se locomover na superfície da água sem afundar. Isso acontece porque na superfície da água parada existe uma fina camada capaz de sustentar esses animais. E a gente vai ver que realmente isso acontece, Esses animais, eles podem andar sobre a superfície sem afundar. E aqui na página 47, nós temos uma pequena questão. Você pode responder aí no livro. Você já observou animais invertebrados em um rio, lago ou represa? Em caso afirmativo, como eles eram? Se a resposta for sim, como esses animais eram? Aí você vai anotar aqui embaixo. Na página 48, nós vamos falar dos animais de água salgada, na água salgada. Em mares, oceanos, vivem milhares de invertebrados, muitos diferentes entre si. Alguns deles não se locomovem e vivem presos em rochas, por exemplo. Outros apresentam diferentes formas de locomoção. Vejam alguns casos a seguir. As esponjas são animais que não se locomovem. Elas obtêm alimento da água que circula em seu corpo. A água entra na esponja por diversos furos distribuídos por todo o corpo e sai por uma abertura superior. As anêmonas do mar quase não se movem. Elas usam os tentáculos que têm ao redor da boca para capturar pequenos peixes e outros animais para se alimentar. E o que é um tentáculo, gente? Ele é um prolongamento do corpo que auxilia no tato e na captura de alimentos.
E aqui nós temos alguns exemplos, ó, de invertebrados do mar. As anêmonas do mar, que usam seus tentáculos para capturar os alimentos. Olha aqui, está mostrando o tentáculo. E aonde fica a boca das anêmonas. Nós temos as esponjas do mar, logo aqui ao lado, né? Elas vivem fixas em rochas no fundo do mar. Elas se alimentam por meio da movimentação da água dentro do seu corpo. E aqui nós temos um polvo, né? Muito comum, é o polvo comum com ventosas nos tentáculos. E esse polvo, ele se movimenta aí de acordo com o movimento da água, né? E os polvos e lulas também são invertebrados marinhos. Eles usam os tentáculos para se mover e capturar pequenos animais na alimentação. Nos polvos, os tentáculos são chamados de braços e têm ventosas. O que são essas ventosas? É uma estrutura arredondada com bordas que funcionam como um adesivo e uma parte central que tem a capacidade de se encolher, causando o efeito de sugar. Então, esses tentáculos sugam, né? Essas ventosas permitem que os tentáculos grudem em outros animais e em várias superfícies aí do mar. Bacana? Então, o que a gente viu aqui nessa aula? Que nós temos a maioria dos invertebrados é aquáticos, alguns deles são de água doce e alguns desses invertebrados nascem na água, como o caso do mosquito da dengue, e depois eles vivem somente na terra. E nós temos os invertebrados de água salgada, como as anêmonas, as esponjas, o polvo, né? Todos esses animais, o que eles têm em comum? Nenhum deles tem crânio e coluna vertebral. Mas eles não são iguais, né? Eles são diferentes. Alguns se locomovem, outros não se locomovem, né? A forma como eles capturam seus alimentos é completamente diferente. Aqui na página 49, nós temos aqui uma experiência, né, na prática. E você vai fazer essa experiência. Como é possível andar sobre a água? Como alguns insetos conseguem caminhar sobre a água? Nesta atividade, vamos ver como isso ocorre. Você vai precisar de um copo plástico transparente com água, pode ser um copo, uma bacia, qualquer coisa que você tenha aí transparente, um lápis ou uma caneta, vai precisar de uma régua, de uma tesoura com pontas arredondadas e uma folha de papel alumínio. Essa folha de papel alumínio não precisa ser muito grande. Quando você pegar todos esses materiais, você vai fazer o experimento. Você vai cortar um retângulo de 16 centímetros de comprimento por 3,5 e depois que cortar esse retângulo, você vai dobrar esse retângulo 4 vezes, como mostra aqui na figura, tá? Depois que você dobrar as 4 vezes, você vai colocar a tira dobrada sobre a água no copo, né? No copo transparente com água e vai observar. Quando você colocar esse papel alumínio lá, você vai observar. Em seguida, no item 5, diz assim: pressione de leve o papel alumínio com a ponta do lápis e solte. Repita o procedimento. Observe o que acontece com a água em contato com a tira. Então, depois que você fizer o procedimento 5, você vai observar também o que aconteceu. E o procedimento 6 pede que você pressione a tira com mais força e veja o que acontece. Então, eu fiz essa experiência e logo agora em seguida, após essa explicação, você vai estar assistindo essa experiência, tá? Se você não puder fazer em casa, então assista a experiência para compreender, tá bom? E as questões eu comento depois que vocês visualizarem a experiência. Experiência na prática da página 49 aí do nosso livro. Como é possível andar sobre a água, né? Que diz aí no nosso livro. Então, a gente vai precisar para fazer essa experiência de um pedaço de papel aí, papel alumínio. Vamos precisar de um copo de plástico transparente, uma bacia com água, tá bom? Tá aqui para vocês verem. Uma tesoura, uma régua para a gente poder cortar aí o papel alumínio, um lápis ou uma caneta, tanto faz, tá bom? O que você vai fazer primeiro? Primeiro, você vai cortar o papel alumínio aí, utilizando a sua régua e a tesoura, tá? Uma tesoura sem ponta de preferência.
E o que disse lá na nossa orientação? Que a gente tem que cortar um pedaço de papel alumínio no tamanho 16, né? Então, ó, a gente vai pegar aqui nossa régua e vai marcar aí com um lápis ou com a caneta o tamanho 16, ó. Aqui é o comprimento. Aí a gente vai cortar 16 ali e 3,5 de largura. Então, ó, 3,5 dá bem aqui, tá bom? Então, não precisa ser um papel tão grande, tá bom? Aí a gente vai recortar, vou recortar e mostrar aqui pra vocês já cortado. Após cortar, ó, no tamanho 16 por 3,5, o que você vai fazer? Você vai dobrar esse papel alumínio em 4. Então, ó, a gente vai dobrar ele assim, tá? Ó, dá uma primeira dobra. Foi uma dobra. Aqui, ó, 2 dobras. E mais uma dobra. 3 dobras. E a última dobra. 4 dobras, tá bom? Ele vai ficar assim pequenininho. Entendido? Você vai dobrar aí 4 vezes, tá bom? Entenderam como que faz a dobra? Vamos fazer de novo. Vamos dobrar mais uma vez, ó. Você vai dobrar a primeira vez assim no meio. Aí ele vai ficar assim. Aí aqui você vai dobrar no meio também, ó. Mais uma vez ao meio. Aí forma aí um quadradinho. Esse aqui você dobra assim, ó. Ao meio também. Vai formar aí um retângulo. E esse retângulo você vai dobrar ele ao meio. Vai formar aí esse quadrinho pequeno para a gente iniciar a nossa experiência. Então, como que vai ser a experiência? Agora, a gente vai pegar o nosso copo, a nossa bacia transparente e vai colocar esse papel alumínio que a gente dobrou aqui dentro, ó. O que vai acontecer quando a gente coloca o papel alumínio aí dentro? Esse papel, ele afundou ou não afundou, hein, gente? Então, essa é a nossa primeira experiência. Colocar o papel aí dentro. Vamos ver se ele afundou. Vou mostrar para vocês de outro ângulo. Observem aí o papel no recipiente. O papel não afundou, né, gente? Então, nosso papel não afundou. Qual é a outra orientação que temos aí, ó? Pressionar de leve o papel alumínio com a ponta do lápis e soltar. Então, a gente vai pressionar de leve. Eu tô aqui o lápis e eu vou pressionar bem devagar. E soltar. O que aconteceu, gente? O papel afundou ou não afundou, ó? Vou pressionar mais uma vez. Bem de leve. O papel afundou ou não? Não, né? O papel continuou aqui, ó, bem em cima, né? Então, aí a gente tá vendo como que é possível os pernilongos andarem sobre a água. E o nosso último passo é pressionar a tira com mais força e ver o que acontece. Então, ó, se a gente pressiona de leve, faz uma leve pressão, o papel ele não afunda. Mas e se a gente pressionar ele com força? O que acontece? Vamos botar bem com força. Pressionei com bastante força. E se eu soltar, o que aconteceu? Pressionei com bastante força. E agora, como é que tá aí o papel, hein, gente? Vocês estão vendo como que ficou o papel? O papel afundou. Então, se o mosquito ele sofrer uma grande pressão, o que acontece com ele? Ele afunda, né, gente? Olha aí. Mas se ele não sofrer nenhuma pressão, vamos ver aqui. Vou colocar o papel novamente em cima. Então, turma, quando o papel ele está aqui, ó, de leve sobre a água, representa o mosquito, né? Como que ele consegue andar na água? Então, ó, ele consegue ficar sobre a água sem afundar. Se ele sofre uma leve pressão, né? Se eu pressiono ele de leve, ele não afunda, né? E ele continua boiando aí sobre a água, ó, andando sobre a água. Mas se esse mosquito ele sofre uma grande pressão,
o que que acontece com ele? Ele afunda sobre a água, não é mesmo? Então, a gente vai responder aí algumas perguntas sobre essa experiência na próxima etapa aí do nosso vídeo. Após a gente fazer a experiência, nós vamos responder aí 3 questões. Questão 1. O papel alumínio afundou quando foi colocado na água? Sim ou não? Você vai marcar se sim ou não. Na questão 2, pergunta o que aconteceu com a água quando a tira foi pressionada levemente. Então, quando eu pressionei a tira levemente, o que aconteceu com a água? E quando a tira foi pressionada com força, o que aconteceu? Responda aí no seu caderno. Na terceira questão, compare a observação do experimento com um inseto que se desloca na água. Então, a gente pode ter as aranhas e os mosquitos, que eles se deslocam aí na água. Que etapa do experimento corresponde ao deslocamento do inseto e por quê? Qual das etapas? Quando eu coloco a tira na água, quando eu pressiono levemente ou quando eu pressiono com força? Qual dessas 3 etapas, né, correspondem aí ao deslocamento do inseto e por quê? Tá bom? Você vai responder também no seu caderno a questão 3. E para finalizar o nosso estudo aí sobre os animais aquáticos, né, os invertebrados aquáticos, nós temos uma atividade complementar. Questão 1. Animais que não têm ossos, como crânio e coluna vertebral, são chamados de quê? Os animais que não têm crânio e coluna vertebral. Questão 2. Por que alguns animais conseguem se locomover na superfície da água sem afundar? E aí, por quê? Questão 3. A esponja do mar é um animal invertebrado que não se locomove, mas ela se alimenta. Como ocorre a alimentação da esponja do mar? E a questão 4. Quais animais invertebrados possuem tentáculos? Tudo isso você encontra nas páginas que a gente acabou de estudar, tá bom? Então, um abraço e na próxima aula eu trago a correção dessa atividade para você.